E quer saber sua opinião sobre o vídeo que viralizou do Nicolas Ferreira essa semana. Sei que é outro assunto, mas a opinião dele deve ser do caralho. Valeu, canal Curiosamente, tamo junto. Bom, vamos lá. Bom, primeiro, vou explicar aqui. Não é minha área falar de política, não é minha área de economia, mas eu consigo falar de alguns aspectos psicológicos e falar um pouco de linguagem, certo? Primeiro ponto que a gente tem que entender é que, primeiro falar por que o vídeo viralizou, e por que o governo fracassou muito na sua comunicação, no mínimo na sua comunicação. A gente vê um distanciamento desse governo em relação à comunicação, principalmente do trabalhador, gigantesca. Você compara, por exemplo, aquilo que o PT falava nos anos 80, na época que vocês nem imaginavam existir, com questões que envolviam o sindicato, questões que envolviam o trabalhador, com aquilo que é comunicado hoje e a forma que é comunicada hoje, não conecta. No primeiro ponto é que não vou entrar aqui no mérito das questões ditas no vídeo do Nicolas, mas ele falou várias dores que o trabalhador e a classe média, o vendedor, tem no Brasil. Esse é o primeiro ponto. Ou seja, ele pegou vários calcanhares, os mínimos calcanhares de Aquiles, que existem na população em geral, e a gente tem que lembrar, gente, vamos lá, que muitas vezes o pessoal do governo acha que Lula é unanimidade. Cara, se o Lula fosse unanimidade, ele não tinha quase perdido a eleição num segundo turno por um presidente que falhou muito em relação à pandemia. Cara, é tipo, você vê o Lula e Bolsonaro competindo, é tipo ver campeonato da Série C, cara. Com todo respeito à Série C, certo? Porque, cara, é o primeiro presidente que não consegue reeleger, metendo toda a máquina a favor. E o outro presidente, cara, que, enfim, não tá no braço do povo, certo? Então você tem que conversar com o povo. Primeiro ponto, tinha que conversar com o povo. E outra questão que a gente tem importante é, quem votou no Lula, votou principalmente questões que envolvem, por exemplo, saúde. Aí o cara chega, acaba com a bolsa das mulheres que tiveram filhos com microcefalia devido ao Zika vírus. Ele chega e acaba com a possibilidade da pessoa entrar na justiça em relação a medicamentos. Ou seja, se o medicamento não tiver na lista lá do SUS ou da ANS, não sei exatamente que lista que é, esse medicamento não pode ser utilizado, mesmo que tenha evidências e mesmo que o custo-benefício para o governo financeiro seja melhor. Ou seja, nessa questão de saúde, em vez de chegar e falar, gente, professor tá ganhando muito mal, o professor tinha que ganhar mais. Vamos melhorar aí a vida do professor? Fizeram isso com a PM. Antigamente, cara, PM ganhava muito mal. Perceberam que a PM tava ficando muito truculenta? Pô, cara, você vê PM hoje, cara. Pô, o PM hoje, cara, é altamente qualificado intelectualmente. Beleza, pode ter abuso da polícia? Pode. Mas são caras estudados. Não chega na PM hoje. E por quê? Cara, o salário é bom. Então, o Zequinha, muitas vezes até entra pra PM sem ter aptidão, porque paga bem, cara. E olha que eu não tô falando que... E olha detalhe. Eu nem acho que é o salário... Eu acho que o salário da PM tinha que ser melhor. Pelo trabalho que eles fazem. Pô, mas compara com o trabalho de um professor, cara. Aí, em vez de melhorar o salário dos professores, cara, melhorar a vida de professor federal, estadual, aumentar para os estados a possibilidade disso. Educação infantil. Educação infantil, cara. Olha a educação infantil. Aí, em vez disso, cria a bolsa licenciatura. Pô, tá o tempo todo falando... O tempo todo falando que tem que melhorar, tem que cortar gasto. Pô, vai cortar gasto? Tá, vai cortar gasto. Aí cria bolsa licenciatura, cara. Pra quem tá estudando, você nem sabe se vai querer virar professor. E quem tá trabalhando todo dia, acordando cedo pra dar aula? E quem que tem... Cara, antigamente, um professor de escola pública, ele dava aula num turno e comprava uma casa. Olha a dificuldade da minha geração de comprar casa e a geração de vocês, cara. A geração de vocês pra comprar uma casa, cara... Você tem que abrir o OnlyFans. É mais complicado. Então, existem várias lacunas em relação a questões. Eu não vou entrar aqui em termos do que é possível fazer, o que não é possível, porque não é da minha área falar de economia, não é da minha área falar de política. Mas falando de comunicação, quem votou no Lula não esperava esse tipo de comportamento.
Não esperava. E muita gente fala assim, mas... E o que eu achei mais complicado no vídeo do Nicolas, e o Nicolas fala um negócio lá, e aí, é claro, ele usou de algumas falácias, ele chega e fala um negócio muito interessante, que ele fala assim, não vai taxar o Pix, não. Mas falou que não ia taxar a comprinha da Shopee, não. E a própria Janja, cara, falou que não seria taxado. E depois o negócio veio, pô. E na boa, nem acho que o governo teria coragem de taxar o Pix, não. Não acho que teria coragem de fazer isso, não. Por quê? O Pix, ele surgiu como algo que resolveu a vida, até mesmo de mendigo, para receber dinheiro, cara. Ou seja, até mesmo para receber esmola, hoje o Pix ajuda esse cara. O cara, às vezes... Cara, vocês não lembram, mas antigamente, o autônomo que ia vender na praia, ele muitas vezes não podia aceitar cartão por causa da taxa. Sim. Resolveu com o Pix, cara. Esse cara que só ganhava, recebia no dinheiro, resolveu. Certo? Então, uma comunicação muito ruim. Por quê? A fiscalização, cara, pela receita dos gastos da população sempre existiu, cara. Sempre existiu. Para qualquer tecnologia, sempre existiu. Não é uma mudança... Agora, em vez do governo explicar que a mudança, na verdade, é natural, que quer acabar com sonegação, que é a verdade, em vez de falar isso, não. Em vez, não. Não, a gente quer acabar com o quê? Pô, cara, fala a verdade com a população, cara. Acho que o povo é idiota. Acho que o povo é idiota. Então, o responsável por ser entendido, por exemplo, eu sou professor universitário. Para o responsável em fazer aquilo que eu digo ser entendido, sou eu. Se eu te falar alguma coisa aqui hoje e você não entender, por algum motivo X, Y, Z, a culpa é minha. Então, se o governo não conseguiu, no mínimo, comunicar com a população e desdisse o que ele não disse, é um fracasso grande do governo. É um fracasso grande do governo. E é claro que o Nicolas sai gigantesco depois disso aí. Ele sai gigantesco em relação a isso aí. Ele teve 100%, assim, teoricamente, de engajamento da população brasileira que tem acesso à internet, né, cara? Não, pois é, na verdade, isso aí não é bem isso não, né? Não é bem isso não. É a quantidade de view absurda. É, porque, tipo assim, teve o mesmo número de views de pessoas que, teoricamente, moram no Brasil, né? Mas na verdade, várias pessoas... Pô, você pega cada fã do Nicolas, cara, cada um viu 10 vezes, né? Olha aqui, mãe, que o Nicolas falou, enfim. É difícil a gente saber quais são realmente visualizações únicas. Sim. Não tem como a gente falar sobre isso. Agora, e eu até acredito que foi inflado, assim como foram inflados os números do Lula quando foi no Flow, assim como foram inflados os números do Bolsonaro. No mínimo, não tô nem falando de robô, não. No mínimo, gente, vamos ficar vendo aí, não sei o quê, pra poder... Agora, cara, por mais inflado que seja, foi o vídeo mais assistido no Brasil e um dos mais vistos do mundo essa semana, cara. Foi. Então, tá bom. Não foi 200 milhões. Cara, se tivesse sido 100 milhões, cara. Já é coisa pra caralho. É coisa. Ele tá falando de Copa do Mundo, cara. Ele tá começando a falar de uma transmissão de Copa do Mundo do Brasil, de um jogo do Brasil, por exemplo. Na final de Copa. Na final de Copa chegou, acho que a bilhão. A final de Copa eu não sei. A final de Copa é outra coisa. É outra história. Mas você pega um joguinho importante do Brasil aí, ó. Pô, Brasil contra a Argentina. Pois é. Numa semifinal de Copa do Mundo. Sei lá, pois é, enfim. Então, eu não sei se é exatamente isso que ele queria que eu falasse a respeito, mas pra mim, é no mínimo uma falha da comunicação do governo que não conversa com aquele cara que acredita no PT. No mínimo isso. Agora, muito dessas pessoas, elas votaram no Bolsonaro. Certo? Porque metade da população votou no Bolsonaro. E são pessoas que estão viúvas de alguém. E o Nicolas vai se consolidando como uma figura para substituir o espaço deixado pro Bolsonaro da política, porque na política não fica espaço, né? Não sei se eu respondi o que ele queria saber.